Glória a Deus, amados. A paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos essa manhã abençoadas por Deus, a qual somos gratos a Deus por ter colocado as suas mãos sobre nós até aqui, por Deus ter nos guardado, por Deus ter nos protegido de todo mal, nos guardado, nos livrado de todo laço, de toda doença, de tudo que está acontecendo por esse mundo. Deus tem sido conosco até aqui, nos guardado, nos protegido. Então, irmãos, nós somos sempre gratos a Ele pela tua presença em nossas vidas, irmãos. Amados, eu venho compartilhar uma mensagem de reflexão que Deus colocou no meu coração, uma mensagem positiva e muito conhecida também essa palavra, que se encontra em Tiago 2. Amados, eu vou ler apenas o 26, que diz dessa forma: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também é a fé sem obras é morta. Amados, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas você acredita nelas. Por exemplo, quando você vai acender uma lâmpada, você aperta o interruptor, você não fica pensando, será que vai acender? Não, você acende com uma convicção de que aquela lâmpada vai acender. Assim é a fé. E nós sabemos que quantas pessoas, que diz ter fé, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas que na sua dúvida, muitas das vezes tem pedido a Deus de fazer um milagre na tua história. Amados, nós temos que começar a olhar para as coisas positivas, parar de olhar as pessoas que apenas paralisam a nossa fé. Você tem que dar ouvido a Jesus, que diz que você pode tudo naquele que te fortalece, que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Mas enquanto nós começarmos a dar ouvidos a outras pessoas, aquelas pessoas que nos colocam para baixo, que diz que nós não vamos conseguir, que nós não vamos prosperar, que a porta de emprego não vai abrir, que nosso negócio não vai ampliar, isso depende de quem você está dando ouvido. A voz da fé, que é a voz de Deus, ou a voz do homem, que é enganoso. A voz do homem que cai, de um homem que não sabe de um amanhã. Quantas pessoas andando por aí na sua vida que tentou montar alguma coisa, tentou criar alguma coisa, e que parou no começo ou às vezes no meio do caminho, porque ouviu coisas negativas na sua vida. E isso também não é só no mundo físico, não, também no mundo espiritual. Quantos pais que parou de orar para os filhos? Quantos filhos também que deixou de orar para os pais? Quantas pessoas perderam a fé no decorrer da caminhada porque deram ouvido a pessoas, a circunstância? Nem sempre nós iremos ouvir o sim de Deus. O não faz parte da nossa vida espiritual. Nós sabemos que se nós não tivermos fé em Deus, onde é que nós vamos chegar? Portanto, começa a ouvir aquele que pode, aquele que é capaz. Começa a dar ouvido àquele que pode tudo na sua vida. Basta você crer, você acreditar. Não adianta você crer em alguma coisa, mas se você não deixar a sua força de vontade, as suas obras, as suas mãos começar a agir em favor daquilo. Não é de braços cruzados, não é sentado, não é dormindo, não é murmurando, não é reclamando, não é chorando, que você vai chegar a algum lugar. A fé é o impossível. A fé é o sobrenatural. Fé é você crer numa coisa, mesmo que ela não esteja na sua mão, você crê nela. Eu não tenho carro, mas eu creio que eu vou ter um carro. Eu não tenho uma casa, mas eu creio que eu vou ter uma casa. O meu pai está bebendo todas hoje, minha mãe está tomando todas hoje. Mas com os olhos da fé eu já vejo eles libertos, glorificando ao Senhor. O meu filho está na droga, minha filha está na prostituição. Os meus filhos estão perdidos, sim. Mas com os olhos da fé você vai ver todos eles curados, louvando ao Senhor do seu lado. Mas basta saber para quem que você está dando ouvido. Aquele que pode ou aquele que não pode. Você está dando ouvido a Deus ou ao diabo. O diabo, ele tem enganado tantas pessoas que eram para ter vencido na vida. Famílias que já eram para estar toda restaurada. Você orou pela sua família, mas no meio do caminho você parou porque você deu ouvido à voz do diabo.
Você tentou abrir um comércio e você fechou aquele comércio que você ouviu as pessoas, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Como é que nós vamos conseguir fazer alguma coisa se nós paramos no meio do caminho? Se nós deixamos se desfalecer da fé, deixamos a fé começar a morrer para os nossos sonhos. Portanto, irmãos, nós temos que procurar dar ouvido para aquele que pode fazer tudo por nós. Aquele que nos fortalece, nos fortifica. Aquele que abre o caminho. Basta você crer. Porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. Só que muitas das vezes, amados, nós pregamos uma fé ousada que cremos nela. Mas na prática, muitas das vezes não existe isso. Não existe essa ousadia, essa confiança toda. O diabo, ele quer te enganar, ele quer te cegar. Ele quer te colocar você para baixo, achar que você não pode. O diabo, ele quer apenas paralisar seus sonhos, destruir sua chamada. Ele quer cortar a fé que você tem em Deus, para que você desanima, que você não chegue lá, que você não creia, que Deus pode fazer tudo. Não adianta eu crer e se eu não corro atrás. Eu tenho que colocar a minha fé e minha ação junto. Por isso que fala ora e ação, oração. Portanto, irmãos, nós temos que procurar olhar para aquele que pode fazer o máximo por nós. Aquele que é positivo. Aquele que vai nos dar força, nos capacitar em qualquer circunstância, qualquer barreira. O mundo está difícil, o que mais a gente vai ouvir falar é isso. Você não vai conseguir porque tem muito comércio desse tipo aqui. Você não vai conseguir porque o mundo está corrupto. Você não vai conseguir porque existem muitos ladrões. Você não vai conseguir porque isso é difícil. O mundo está todo complicado. Sim. Mas para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Eu estava vendo a história de um pastor pregando a palavra. Ele disse que comprou uma casa em Guarulhos. E quando ele comprou a casa, a rua era uma das piores ruas que tinha naquele lugar. Era uma rua terrível, horrorosa, toda destruída, toda esburacada. Quando chovia, dava muito barro. Era um lugar deplorável, um lugar terrível. Mas quando ele comprou aquele lugar, comprou aquela rua, quando comprou aquela casa, ele falou assim: eu com os olhos da fé eu já vejo Deus mover neste lugar. 6 meses depois que ele comprou aquele lugar, aquela casa que valia R$150 mil, a prefeitura passou lá e asfaltou tudo, fez meio-fio, fez tudo naquele pedaço. Uma casa de R$150 mil passou a valer quase R$600 mil, porque olhou com os olhos da fé. Abraão, quando separou do seu sobrinho Ló, e Ló resolveu ir para Campinas, e ele foi para o deserto. Ele já não via deserto, ele via o milagre acontecendo naquele lugar. Portanto, irmãos, sem fé, jamais iremos agradar a Deus. Sem fé, nós jamais iremos alcançar o sobrenatural. Pessoas vão aparecer para te destruir, para falar que você não vai conseguir, que você não é capaz. Só que é o seguinte, você vai dar ouvido para quem? Quem você vai dar ouvido? Aquele que te aconselhou e fala assim: não, vai em frente, você consegue, você vai. Ou você vai dar ouvido daquele fracassado que nunca conseguiu montar nada na vida, não conseguiu ter nada, e acha que você vai ser o mesmo. Basta você dar ouvido para aquele que pode. Para de ouvir as coisas negativadas que tacam na sua vida. Para de ouvir: você não vai conseguir. Se você não tentar, se você não arriscar, se você não crer, se você não ter fé, você vai sempre viver a vida que você vive, sem adquirir nada, vivendo sempre do mesmo salário, sempre dependendo dos outros. Porque se você não tiver fé para montar um restaurante, você vai trabalhar para quem teve fé. Se você não montar uma lanchonete, uma churrascaria, uma pizzaria para você, e você não tiver fé para aquilo, não se preocupe, você vai trabalhar para aquele que teve fé e a montou. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, creia no sobrenatural, creia no possível e joga a negatividade da sua vida que colocaram em você fora. Por mais que tudo seja difícil, tudo é possível para aquele que crê. Então, creia somente, ore, haja e creia que o sobrenatural vai acontecer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no teu ministério, e você vai ser mais que abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra com os irmãos, que então tenham fé, creia que o sobrenatural vai acontecer, e mesmo em meio à dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos dessa manhã abençoada, que essa palavra venha transformar a minha e a tua vida. Que Deus possa te iluminar, te guardar neste dia, te proteger de todo mal, iluminar a tua casa, iluminar seus filhos, seu marido, tua esposa.
seus caminhos, sua vizinhança, e que em nome de Jesus, essa palavra de fé venha transformar o seu dia no dia de hoje, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia e um forte abraço. Fica com Deus.